Graça e paz sobre a tua vida. Faz diferença o que fazemos ou o que importa é a motivação? Um ponto importante para pensarmos e refletirmos. Para que a gente viva segundo a vontade de Deus e não na perspectiva do nosso pensamento ou na expectativa de que alcançaremos coisas por fazermos o que estamos fazendo. Precisamos pensar sobre isso, precisamos refletir sobre isso, pensar um pouco fora daquilo que seja a caixa que estamos acostumados. Pensamos muito como religiosos, pensamos muito segundo o pensamento natural, na perspectiva de que, por fazermos muito, seremos abençoados e alcançaremos aquilo que desejamos. E estamos equivocados nisso. Jesus, ensinando acerca de trabalho, usando uma parábola, uma história, ele termina essa história acerca dos trabalhadores que foram contratados ao longo da jornada do dia e a todos foram pagos o mesmo valor. Ele termina dizendo assim, lá em Mateus 20, no versículo 16, assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Sabemos da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Sabemos do seu amor, compreendemos da sua vontade. Ou pelo menos pensamos entender da sua vontade, mas precisamos compreender essa vontade. Podemos ser instrumentos. E ele sempre vai usar quem precisar, para que a sua vontade se cumpra em todo lugar. Não se trata, o que a gente precisa entender, que o reino de Deus não se trata do que fazemos ou a convicção de que seremos abençoados por fazermos o que estamos fazendo. Que a certeza de que Deus nos dará a salvação porque fazemos. Ele nos abençoará e nos recompensará com o nosso esforço. Isso é verdade? Não é. A questão que precisamos entender é que a gente deve fazer não para alcançar alguma coisa, mas não para ter o benefício, não para ter a recompensa de algo. Nós não somos chamados para isso, somos chamados para revelarmos o reino, manifestarmos Deus ao mundo, sermos como Ele neste mundo. Esse é o fundamento da nossa vida, isso que deve nos nortear e nos guiar. Quanto temos colocado o coração em querer conhecer a vontade de Deus. Por isso, a ficha pode demorar a cair, ou pode ser que nunca vamos entender a vontade do Pai, porque estamos tão enfronhados, tão enraizados em nossos desejos, tão enraizados na nossa religiosidade, que não paramos para refletir. Nós lemos as Escrituras segundo a nossa perspectiva, segundo a nossa expectativa, na certeza de querer encontrar textos que corroboram com aquilo que nós pensamos e nós desejamos. E provavelmente vamos encontrar. Tiramos o texto de contexto, mas aplicamos, porque isso é comum. Mas qual é a vontade de Deus? Qual o querer de Deus para as nossas vidas? O Pai nos chamou para o seu reino, para a sua glória, para participarmos da sua vida. Ele nos fez nova criatura, nos deu da sua natureza, da sua vida, nos deu do seu Espírito que nos ajuda nessa jornada, nos dá o entendimento, nos faz lembrar de todas as palavras de Cristo. E a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus não para vivermos na nossa religiosidade, não para acharmos que pelo nosso empenho e muito trabalho seremos recompensados. Temos que entender que não importa o momento da entrada ou quanto tempo vamos ofertar nossa vida a Deus. E quanto tempo nós seremos instrumento útil no reino de Deus para que a sua vontade seja conhecida. Nós precisamos sim entender que somos chamados para fazer isso, para sermos uma oferta, independente do tempo. Pois podemos ter até aprendido por quem e por meio de um religioso.
Mas não importa. O que importa é se entendemos que a nossa vida tem que ser uma oferta, uma expressão da vontade do Pai, que temos que ser instrumento, entendendo que devemos agir como Ele diante das pessoas, revelando graça, misericórdia, compaixão, acolhendo, conduzindo as pessoas à liberdade, à visão, restaurando a visão, trazendo entendimento e colocando em liberdade. Nossa vida só faz sentido se fizermos isso. Caso contrário, estaremos trabalhando e nos empenhando pelo quê? Por alcançar coisas, por termos resultado. E isto não é a vontade de Deus. A vontade do Pai é que o conheçamos. Sejamos instrumento da sua graça, expressão da sua misericórdia e o revelar da sua misericórdia neste mundo, para com as pessoas. Por isso, nosso propósito são são pessoas. Fazer da nossa vida uma oferta, dos nossos membros essa oferta como um culto agradável a Deus, não se trata dos serviços religiosos que fazemos, mas do ofertarmos a nossa vida para que aquele que está próximo de nós, possa conhecer o Pai. Que a gente entenda isso, que a gente compreenda essas coisas e viva a vontade do Pai. Pois só assim entenderemos o seu querer, compreendemos o seu querer e seremos instrumento da vontade do Pai neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida e que possa ser conduzido no conhecimento, no entendimento, no querer do Pai, para que tua vida possa ser uma oferta agradável, como uma libação, em favor do mundo, para que o mundo possa conhecer o Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.